Olá, damos início a mais um episódio do 981cast Marketing Saúde, que na verdade aqui é 981cast Negócios em Saúde. E hoje eu estou com uma convidada bem especial que logo eu vou apresentar para vocês, mas eu quero te fazer um lembrete antes de começar de fato o nosso episódio. Nós estamos no Spotify, no YouTube, @981, no Spotify 981 Negócios em Saúde, e a gente fala nos nossos episódios sobre marketing em saúde, gestão de clínicas e consultórios e experiência do paciente. Os nossos episódios eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia e os trechos, os cortes, as melhores partes dos episódios vocês encontram nas nossas redes sociais, @981, tanto no TikTok quanto no Instagram. Pra gente começar, eu preciso desejar boas-vindas à minha convidada, que eu tô muito feliz de te receber aqui, Karine. Seja muito bem-vinda ao 981cast. Muito obrigada, eu tô muito feliz com o convite, tô muito honrada de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso. Vai ser sim, honrados estamos nós de receber você aqui, uma profissional que a gente já queria há tanto tempo estar aqui, né, convidar, e agora a gente enfim conseguiu para estarmos juntos nesse... Para quem tá assistindo já tá no início do ano, mas a gente tá aqui gravando no finalzinho do ano, né? E eu quero que pra gente começar, antes de qualquer coisa, tu comece se apresentando pras pessoas. Karine Elvanger, ela é biomédica e o que mais? E conta pro pessoal, pros nossos espectadores, quem é você? Certo, eu sou a Karine, mas muitas pessoas me chamam de Nini ou de Ká, então assim, bem tranquilo. Eu tenho 27 anos. Iniciei há pouco tempo nessa jornada de empreender e tudo mais, acredito que faço uns 2 anos e meio agora. Sou formada primeiro em estética e cosmética, e aí depois fiz a biomedicina também, fiz a minha pós em envelhecimento saudável. E eu me considero uma pessoa muito curiosa, muito exploradora, e eu tenho certeza que isso reflete no meu trabalho também. Sigo muito a minha intuição e todo o meu trabalho, toda a minha jornada reflete muito isso. Que legal, olha só, muitas coisas que a gente tá sabendo da Karine hoje, né? Ela é super jovem, uma jovem que já empreende, já tem o seu negócio, já foi lá, né? Meteu a cara, teve a coragem, porque a gente sabe que exige sim coragem, esse mundo do empreendedorismo, dos negócios, né? E com certeza, para muitos colegas teus da área da saúde, biomédicos ou esteticistas, né? Vai trazer muitos insights, não só para os colegas da área da saúde dessa área específica, mas para qualquer outra pessoa que queira empreender ou que já empreenda, com certeza tem muito conteúdo bom aí que a gente vai falar hoje. Karine, pra gente começar, eu queria que tu explicasse para nós um pouquinho qual foi o teu ponto de partida, assim, nessa carreira dentro da biomedicina, né? Como surgiu para ti essa vontade de, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter o meu espaço, o meu consultório, do meu jeito. Da onde surgiu tudo isso? Isso já vinha contigo? Isso foi algum insight que tu teve? Conta um pouquinho para nós esse início dessa tua jornada empreendendo. Certo. Assim, eu sinto que não teria como ser diferente, ser outra coisa. Os meus pais empreendem, eu sempre admirei muito, assim, essa jornada. E desde criança eu sempre tive esse pezinho, assim, na estética. Eu sempre gostei, sempre foi o meu mundo. Então foi algo que foi fluindo para que acontecesse, não poderia ser diferente. Não foi um insight específico ou algo, foi simplesmente seguir a minha jornada. Simplesmente aconteceu. E acho que também a vontade muito grande de me expressar, sabe? De fazer o que eu acredito, da forma que eu acredito. E o empreender me permite isso, assim, ser sempre eu em tudo que eu faço. E passar isso para as pessoas também. Eu acho que é algo que é muito engrandecedor e que eu fico muito feliz de fazer parte. E dentro da biomedicina, existem muitas áreas, assim, se eu não me engano são 30 áreas em que a gente pode atuar. Nossa, então, eu não sabia que era tanto. Na faculdade eu até fiquei pensando, nossa, será que eu quero fazer outra coisa? Porque a gente vai experimentando um pouco de cada coisa, assim. Mas a estética sempre se sobressaiu, assim, pra mim sempre foi algo que me fazia brilhar, sabe? E eu vi muitas oportunidades no mercado da estética, mas sendo bem sincera, nem foi pela questão das oportunidades, foi porque, como eu falei, não poderia ser diferente, aquilo era completamente eu, assim, então... Foi fluindo. Tá, e tu falou uma coisa, né, dessa questão de foi acontecendo, teus pais são empreendedores já, e foi indo muito naturalmente, mas pra ser algo de acordo com aquilo que tu acreditava, né?
do teu jeito. E qual é o teu jeito? Quais são as coisas que tu acredita? Quais são os teus principais valores hoje, que são teus e que tu aplica no teu negócio? Certo, eu acho que é muito a questão da transparência e da verdade, principalmente. Eu sinto que na estética a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita novidade, às vezes até marketing errado, digamos assim, para confundir as pessoas. E a minha verdade sempre foi pro lado de manter tudo na base da ciência, na base do estudo. Eu sempre fui bem nerd, assim, sempre gostei muito de estudar. Então, eu queria poder saber que eu estava fazendo o melhor pro meu paciente, sabe? Deitar a cabeça no travesseiro, saber que eu entreguei o melhor de mim, assim. Então, basicamente isso, assim. Dentro dessa parte da transparência e do saber o que realmente aquilo que tu acredita que seja bom pro paciente, que vai de fato ser eficiente no tratamento dele, né? Nessa melhora daquela dor que ele tá te buscando, né? Pra que tu consiga entregar o melhor, como tu falou, né? Deitar o travesseiro, com a cabeça no travesseiro e ter essa tranquilidade, sabe? Que isso é algo que dentro da 981, eu também prezo muito, assim. Eu acho que em qualquer negócio a gente tem que olhar pra isso. Mas a gente nunca vai conseguir fazer uma ação, seja ela resolver qualquer BO, qualquer pepino que acontecer dentro da tua empresa, tu sempre tem que ter como direcionador os teus valores, né? Quais são os principais valores da tua empresa? A honestidade, a transparência, como tu falaste, a responsabilidade. Deixa isso nortear as tuas decisões. Quando vierem decisões difíceis a serem tomadas, lembra disso. Lembra do porquê de tudo, do porquê que tu iniciou, e aí tu vai saber tomar a melhor decisão, fazendo o melhor caminho, de fato, né? Porque os valores, eles são inegociáveis. E aí aquilo, muitas vezes vão surgir ofertas, né? E eu sei, no mercado da estética existe muitas coisas, existem muitas oportunidades, né, Karine? Então a gente poderia estar dando sims para muitas coisas que daqui a pouco vão contra a nossa vontade, ao nosso ser, de fato. Sim. E aí logo ali, às vezes, pode acontecer alguma coisa que não seja tão legal e tu te arrepender disso depois. Sim, com certeza. E eu acho que também eu sempre tive uma vontade de ressignificar, assim, essa parte da estética, a parte do empreender também, mas eu sinto que a gente pode fazer tudo com muito mais leveza. Então, com certeza, um dos meus valores também é essa questão de leveza, de trazer, assim, as coisas de um jeito mais confortável e acolhedor. Até na estética, ultimamente tem crescido muito, assim, uma outra vertente, que é aquela coisa de te fazer sentir inadequado, sabe? De te fazer sentir não pertencente, como se precisasse mudar tudo, assim. E por estar dentro desse mundinho da estética a minha vida inteira, foi algo que eu sempre gostei. Eu sempre soube que existia uma outra vertente e que eu gostaria de fazer parte dessa outra vertente, sabe? Mostrar para as pessoas que, como eu falei, tudo pode ser mais leve, mais significativo, mais acolhedor e mais vulnerável até, eu acho, sabe? Eu acho que essa é a palavra, né? Vulnerabilidade. O quanto isso é importante a gente olhar para isso. E muitas vezes a gente percebe fazendo consultorias, projetos em empresas, né? Que daqui a pouco tem mais colaboradores e que tem muitas pessoas envolvidas. E o quanto a vulnerabilidade ainda não é de fato aplicada. Sim. O quanto a gente não consegue. Gente, só abrindo um parênteses. Pra quem tá escutando, quem tá ouvindo, vocês estão percebendo que a minha voz, ela não tá do jeito que ela sempre é. Então eu estou sim resfriada. Então, por favor, relevem. Talvez eu vá tossir, talvez eu vá espirrar, mas assim, relevem, é vida real aqui, né? Gostamos assim. Se eu poderia estar com uma máscara aqui, acho que até seria o mais adequado, né? Mas a gente aqui tá tudo certo, então a gente vai ter que ir rolando assim e fecha parênteses. Voltando nessa questão da vulnerabilidade que a gente estava falando. O quanto isso é importante, mas o quanto as pessoas ainda não estão enxergando isso e muitas vezes vestem uma capa, né? Não é nem uma capa, é uma protetora à prova de balas. Que é muito no sentido de, não, eu não posso mostrar minha fraqueza. Não, eu não posso, eu preciso ser sempre uma pessoa forte, sempre mostrar algo que daqui a pouco eu tô eu tô despedaçado por dentro e não tô percebendo, não tô olhando pra isso, não tô olhando pra mim, eu não tenho esse autoconhecimento. E aí as coisas vão ficando mais pesadas, não vai ter essa leveza. Essa leveza, ela só vem quando de dentro pra fora, né? Tem que estar muito de dentro pra fora. Então, isso é muito legal e eu percebo que é muito natural teu. Tu tem um jeitinho, assim, muito único, teu, né?
E esse teu rosto, esse teu sorriso. E é muito isso que tu consegue transparecer exatamente no teu negócio, né? Então, é muito legal e eu fico muito feliz de estar aqui contigo hoje. Então, queria entender de ti, pelo teu conhecimento. Eu vejo que tu estuda muito, Karine. Tanto estuda na parte científica, quanto vai atrás de outras culturas, a gente vai falar sobre isso também. Mas tu vai muito atrás de conhecimento, né? Como tu disse, porque hoje, na área da estética, existem muitas promessas milagrosas e muitas coisas, e tu não sabe. Hoje eu falando aqui como consumidora, falando como profissional de marketing, a gente fica muito perdido, né? Sim. Então assim, meu Deus, o que é o real pra mim, então? Quando a gente fala de autocuidado, cada um fala uma coisa, cada um se acha o dono da verdade, cada um se posiciona e tu não sabe de fato em quem acreditar, né? Pra qual lado tu vai. E aí, nesses momentos, quem tem o conhecimento, quem busca o conhecimento aqui é o detentor, né, desse poder. Porque conhecimento, ele nos dá poder. Então, o ponto a gente tem que buscar esse conhecimento. E tu, eu vejo que busca muito isso para entregar o melhor para os teus pacientes, né? E dentro desse conhecimento todo, tu enxerga tendências, né? Tu enxerga tendências de mercado, no mercado da saúde, tu enxerga tendências para os profissionais da biomedicina, para a área da biomedicina. E eu quero que tu nos conte, assim, um pouquinho, quais são hoje as principais tendências dentro do teu mercado, o que tu tá enxergando. A gente sabe aí, né, tu fez, como tu falou, tu fez uma pós de envelhecimento, a gente sabe que o número de idosos que a gente vai ter, que a gente tem hoje, é um percentual vai subir absurdamente até 2060. Então, como é isso, assim, de tendências relacionadas a esse ponto da questão do envelhecimento, outras tendências que tu enxerga? Conta pra nós um pouquinho. Bom, eu sinto que o conhecimento é algo muito libertador, assim, e eu vou atrás de conhecimento justamente para ter segurança, tanto como profissional, mas também para que meu paciente entenda que ele pode confiar em mim e que eu vou estar oferecendo o melhor. Especialmente porque na área da estética, muitas vezes os tratamentos eles são reinventados com nomes diferentes. É uma técnica muito antiga, é um procedimento muito antigo que muda um pouquinho por questões de marketing, assim, sabe? E é muito fácil, digamos assim, enganar o consumidor baseado nessas promessas. Então, como eu falei, eu gosto de seguir outro lado, sempre o lado mais, assim, do conhecimento justamente por causa disso, para saber muito bem a minha base e entregar isso para o paciente. E dentro da biomedicina, agora tem surgido muito vou chamar de vibe, assim, mas uma vibe de naturalidade, que é bem o oposto do que a gente estava vendo nos últimos tempos. Antigamente tinha muita questão de harmonização facial como sendo algo assim extremamente transformador de um jeito negativo, as pessoas perderem a identidade e tudo mais. E quando eu comecei a empreender, tava bem no ápice disso, assim, eu pensei, nossa, eu não quero fazer isso, eu sei que eu vou para outro lado, para outra vibe, que é a vibe da naturalidade. E hoje a gente percebe que isso está se fortalecendo, então eu sinto que a tendência é se fortalecer cada vez mais a questão de fazer com que as pessoas vivam a própria beleza, que é algo que eu falo muito assim no meu Instagram, sobre encontrar a tua beleza e conseguir melhorar, digamos assim, se tornar algo que tu curta mais de uma maneira justa para tua anatomia, para tua beleza, né? E a gente vem falando muito sobre regeneração, sobre fazer o teu próprio corpo trabalhar ao teu favor, assim, sabe? Então, gerar colágeno, por exemplo, ao invés de ficar só tentando mudar os sinais do envelhecimento, que vão acontecer de qualquer forma, a gente tentar trabalhar com eles, sabe? Dar as ferramentas para que a gente chegue num envelhecimento saudável, de fato, assim. Então, eu sinto que a tendência é muito mais a gente ir para esse lado de naturalidade, sempre seguindo assim o mínimo ao invés do maximalismo que estava acontecendo nos últimos tempos. O menos é mais. Eu também tô percebendo muito esse movimento do mercado, mas a gente ainda sabe que existe muito o oposto no sentido de mais procedimentos. A gente sabe pelas próprias redes sociais, né? O quanto isso é desafiador, tu tá olhando ali, e eu não sei se acontece contigo, mas a gente percebe muito também outros profissionais que a gente atende, dizendo assim, chega com uma foto, eu queria ficar parecida com a fulana, não sei se teus pacientes acabam acontecendo com isso, mas daqui a pouco tu já atrai os pacientes mais direcionados e não acontece, pode ser também. Mas o ponto são muitos investimentos relacionados a isso, é um marketing
ferrenho, né, relacionado à estética. É uma grana alta, tem muito dinheiro na mesa ali. E isso faz com que muita gente procure. E aí, desde dos menos credibilizados, né, até os mais, ok, que estudam e que vão lá. Mas o ponto é realmente olhar pra isso, e é algo que para mim me encanta muito, essa parte do natural, de olhar mais pra isso, de ser quem tu é, de ser autêntico, né? De ser a melhor versão, aquilo que tu é, que tu nasceu. Não é, porque eu quero ser igual a Angelina Jolie, eu quero ser igual a fulano. Não é. O ponto é cada vez mais valorizar o teu. E dentro dessa parte, assim, do envelhecimento, Karine, o que tu enxerga hoje como tendência? O que tá rolando de novidades nesse mercado? Conta pra nós. Eu sinto que a nossa relação com o envelhecimento foi mudando muito ao longo dos anos, né? Antigamente a gente tinha muito uma ideia assim de vou envelhecer e vou ser aquela senhorinha fazendo tricô e desistir de tudo, perder meus hobbies, etc. Hoje eu sinto que a gente passou por um processo meio que de negação do envelhecimento, então aquelas pessoas que estavam um pouco mais velhas e queriam ficar parecendo ter 20 anos, então dá aquele estranhamento. E agora a gente tá mais num momento de aceitar o envelhecimento, mas não assim deixar tudo rolar no sentido de vou me tornar a senhorinha fazendo tricô, mas no sentido de quero chegar aos 70 anos me sentindo bem, com vitalidade, com autoestima, que é algo extremamente importante, e muito nessa linha que eu falei assim sobre dando o suporte para que o teu corpo consiga chegar naquilo, sabe? Eu sinto que a gente não tá negando o envelhecimento, mas a gente tá fazendo com que ele seja mais gentil conosco, assim, sabe? Na estética é a mesma coisa, a gente vai sempre trabalhar nessa questão de dar esse suporte, e especialmente a questão da autoestima, que eu sinto que era algo muito negligenciado antigamente quando a gente falava em envelhecimento. Era algo assim, eu já tenho as minhas primeiras rugas e vou ficar assim, então eu sinto que, principalmente na mulher, quando vem a menopausa, essas questões assim, a gente tende a se deixar um pouquinho de lado, a gente fica mais assim, né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem várias ferramentas para continuar estando bem, continuar estando super se sentindo maravilhosos até depois, no final da vida, né? Curtindo a vida da melhor forma, né? Mas como isso é difícil, né? Exatamente. Porque é muito cultural, N coisas que vão envolvendo, enfim. E como que tu percebe, assim, que essa parte do envelhecimento saudável tem impulsionado os teus negócios, assim? Tu tem tido mais procura, ou novas tecnologias que podem, novas soluções, novos serviços, enfim, como que isso entra dentro do teu negócio? Como que tu tá percebendo isso hoje? Eu sinto que existem duas vertentes. Existe tanto aqueles que já estão em um processo de envelhecimento mais avançado e que chegam me falando assim, eu já cuidei da família, eu já cuidei de tudo que eu tinha pra cuidar, agora eu vou cuidar de mim. Então tem esse tipo de paciente. E também tem os pacientes que são mais da minha faixa etária, que já estão preocupados com o envelhecer bem. Então, trabalhando muito nessa questão de prevenção, de não precisar fazer tudo lá aos 70 anos, mas sim ir fazendo um pouquinho a cada dia. São dois pacientes diferentes, assim, duas vertentes diferentes. Mas eu sinto que tem muita procura nessa questão mais, assim, de prevenção, de pensar sobre o futuro, sabe? De, eu quero me tornar uma pessoa mais de acordo com a minha beleza no futuro, sabe? Não tão focado só no agora. E tu tem percebido que as pessoas estão aumentando a sua consciência sobre esse cuidado? Ou do tipo, ainda tem muita objeção quanto a isso, muito preconceito no sentido, não precisa. Como é que tu percebe, assim, de uma forma geral? Eu sei que não dá pra generalizar, né? Que a gente tem perfis e dentro do marketing a gente fala muito isso, que a gente não vende pra todo mundo, assim. Mas dentro hoje da tua carteira de clientes, tu enxerga que as pessoas estão tendo uma maior conscientização, um olhar para isso? Não, é importante, ou ainda é mais difícil de entrar com algumas técnicas, por exemplo? Não, eu sinto que as pessoas estão muito mais conscientes, eu acho que especialmente porque hoje a gente tem acesso a visualizar diversas perspectivas. Então, uma senhora, por exemplo, vai ver que no Instagram uma outra senhora tem tantos anos e está super bem, sabe? E ela quer chegar nisso. Então, eu sinto que as pessoas estão muito mais abertas, assim, a experimentarem, a se permitirem também viver esses momentos de autocuidado, sabe? Eu sinto que antigamente a gente
via o autocuidado como sendo algo até meio egoísta, digamos assim. E agora é algo super essencial, eu diria até. E é muito importante que a gente tenha isso como prioridade, sabe? Eu acho que é mais difícil desconstruir essa crença, assim, de que autocuidado não é algo egoísta, do que a crença de, eu preciso me cuidar, pois estou envelhecendo, sabe? É bem isso. E hoje, Karine, assim, como que tu percebe, como que tu utiliza, como de fato na prática, né? Tu utiliza esse teu conhecimento, esta tua expertise, assim, né, dentro do autocuidado, do envelhecimento saudável, para se diferenciar do teu mercado. Como é que tu tá utilizando isso hoje? Conta pra gente aí estratégias, como que tu tá organizando o teu negócio, de que forma que tu estrutura tudo isso? Eu acho que o meu maior diferencial é justamente essa questão de ser sempre muito fiel a mim mesma. Então, eu não comecei no autocuidado, nessas coisas porque estava na moda ou algo assim. Eu nasci nisso, sabe? Eu sempre foi algo muito meu. Então, eu sinto que, claro, é importante a questão do conhecimento. Óbvio que eu vou estar sempre buscando o melhor, mas também, como a gente vinha falando, precisa ter essa verdade por trás. E eu acho que além da questão do conhecimento, do diploma e tudo mais, as pessoas sentem essa verdade porque eu faço parte disso, sabe? Eu valorizo muito o autocuidado, eu valorizo muito esse momento, assim, meu, e eu sinto que eu posso inspirar as pessoas a fazerem isso também. E eu sinto que isso me diferencia. Tá, e por que tu valoriza? O que tipo de ações que tu faz? Conta pra nós, abre o jogo. Que tipo de ações que tu faz que tu te cuida, que mostram isso? Dá um exemplo. Então, eu sinto que isso é algo que há um tempo atrás também a gente achava que era como se fosse um checklist, assim, sabe? Eu preciso fazer yoga porque todo mundo faz yoga, então isso vai ser autocuidado. E hoje a gente tem entendido que cada pessoa vai ter o seu momento de autocuidado e que o meu autocuidado talvez não tenha nada a ver com o do meu colega. Então, embora tenha coisas que eu gosto de fazer e que eu sinto que são boas pra mim, por exemplo, tem um tempo pra mim, sabe? Eu acho que a questão de cuidar da pele, por exemplo, ter um momentinho de skincare depois de um dia super estressante, é um dos meus momentos de autocuidado. E é simples, é rápido, é fácil. Então, o autocuidado, ele vem nesses pequenos detalhes, assim, nesses pequenos respiros que a gente dá ao longo do dia. Às vezes, o autocuidado é tu sentar e respirar por 5 minutos, sabe? E eu sinto que a cada dia eu vou experimentando coisas novas em relação ao autocuidado. Às vezes eu tô mais numa fase de vou fazer exercício ou algo assim, às vezes eu tô, não quero fazer isso e eu respeito o meu corpo, sabe? E eu sinto que não existe uma fórmula, não existe tu deve fazer isso, existe o que faz sentido pra ti, o que tu gostaria de fazer. E a gente busca muita inspiração, claro que é importante pra gente aprender coisas novas, a gente busca muita inspiração no externo, no que faz sentido pros outros, e às vezes a gente esquece de pensar no nosso interno, assim. Isso é algo que eu converso com os meus pacientes, sabe? Do tipo, faz sentido pra ti tal coisa? Isso cabe na tua rotina? Até pra gente não tornar um momento que poderia ser autocuidado, por exemplo, skincare, como sendo uma tarefa, como sendo eu tenho que fazer isso. Então eu sinto que é muito de acordo com cada um e o momento da tua vida. Sempre vai mudar, sempre vai ter outra coisa fazendo mais sentido no momento. Exatamente. E o autocuidado, ele tá muito ligado com o autoconhecimento também, né? Sim. Do que tu falaste, assim. Dentro dessa parte, mas o que vai fazer sentido pra ti? Daqui a pouco um yoga não vai fazer sentido. Mas daqui a pouco um crossfit vai, ou daqui a pouco uma musculação, ou não é só isso, ou pegar e ler um livro, sentar quietinho, respirar os 5 minutos, né? Mas isso tu só vai se dar a liberdade e até entender que isso é importante pra ti mesmo no momento que tu tem e que tu prioriza o teu autoconhecimento, né? Eu falo por mim. Então, eu sempre falo isso, relato, quando eu tenho oportunidade em treinamentos, em palestras, enfim, que eu me desenvolvi muito no meu autoconhecimento. Hoje eu sei o que eu sou, com base nas minhas experiências até o momento. Amanhã eu vou ter outras experiências, eu vou ter um outro conhecimento sobre mim. Mas hoje eu posso dizer que sim, eu sei que o meu ponto forte é esse, que o meu ponto fraco é esse aqui. E se eu sei que tem algo que tá atingindo o meu ponto fraco, eu vou ter que trabalhar aquilo ali, alguma situação que não tá legal, eu vou ter que ir trabalhando. E daí eu vou ter a certeza e vou poder dizer, não, beleza, pra mim, eu falando como exemplo meu mesmo. Eu gosto muito de correr, eu tenho paixão por correr.
Só que eu tenho uma questão na minha coluna, que eu tenho 2 discos ali que precisam ser vistos, e eu sei que eu preciso pra poder correr, eu preciso fazer pilates. E aí eu preciso fortalecer, eu preciso fazer musculação. Eu não gosto de fazer musculação. Eu tenho pavor. Só que eu sei que eu tenho que ir. Então eu pego, vou, coloco os meus fones, me isolo do mundo, vou pra lá e faço. Porque eu quero ter uma corrida melhor, eu quero ter um desempenho melhor. Só que o ponto é, eu me conheço, eu já sei isso. E as pessoas, na maior parte das vezes, nem se conhecem a ponto de saber o que querem. Ah, mas o que eu quero? Eu não sei ainda. Mas pra tu saber, tu tem que te conhecer, tu tem que saber quem tu é, e tu só vai conseguir evoluir na tua vida. É uma coisa que eu falo sempre isso. Desenvolver em carreira, se desenvolver no teu negócio, se desenvolver como pessoa, quando tu sabe quem tu é, e tu tem a certeza e segurança de afirmar isso nas tuas ações, para as outras pessoas, gravando um vídeo. Então, N coisas que acabam se desdobrando, né? Esse nosso autoconhecimento. E o quanto é importante essa parte do autocuidado, é muito importante. Eu sinto que não existe, assim, um empreender saudável sem um processo de autoconhecimento. A gente precisa passar por isso, até pra gente entender dentro do empreender, que às vezes nos exige várias coisas, qual é o nosso momento de autocuidado, né? Exato. Que a gente vai adaptando ao longo do tempo, assim. Então, por exemplo, tu ter percebido isso, e autocuidado nem sempre é sobre o que é mais fácil, digamos assim, porque, por exemplo, fazer musculação não é muito fácil, mas é algo que tu precisa pra tua saúde mental, pra tua saúde geral, assim, como pessoa, e isso sim é uma forma de autocuidado. É, exatamente. Então não existe, né, esse empreender, esse se desenvolver sem isso, porque é uma coisa também. A nossa empresa, o nosso negócio, ele só vai crescer quando a gente cresce como pessoa. Sim. Isso quando eu vi num curso, uma imersão que eu tava uma vez, Karine, isso me explodiu tanto na minha mente, eu pensei, uau, nossa, é isso mesmo, então como que o meu negócio vai crescer se eu não vou evoluir como pessoa? Eu preciso evoluir como pessoa primeiro para o meu negócio crescer, então tá tudo interligado. E por mais que seja, a gente tá falando de negócio aqui, a gente tá falando também para esse profissional da saúde, para ele também se cuidar, porque ele também precisa ter esse olhar, porque senão ele não vai conseguir desempenhar, não vai ser um bom líder, não vai conseguir desempenhar bem as suas funções, até porque ter um negócio na área da saúde não é só o atender, né? Que nem hoje. Tu atende as pacientes, tu vai lá, faz os procedimentos, realiza, mas tu tem que pensar em toda a gestão do teu negócio. Tu tem N coisas pra pensar, N coisas pra se preocupar, pra se desafiar, pra estar crescendo, enfim, né? Então, a gente não vai conseguir crescer isso e pensar de uma forma racional e bacana se a gente não tá bem consigo mesmo. A gente vai ter um monte de coisas que vão estar atravancando aí o nosso desenvolvimento e vão criar barreiras. Aí vai ter barreiras na comunicação, vai ter barreiras em N coisas, né? N questões. Certeza. Dentro do teu negócio hoje, que tipo de tecnologias ou práticas que tu introduziu no teu negócio que tu acha, isso aqui é legal, isso aqui ajudou no meu negócio? Que tipo de ações que tu fez relacionado a essa parte de inovação, tecnologia? Tem algo que hoje tu poderia dizer relacionado a isso? Mais voltado pra estética, assim, de tratamentos ou pro marketing? De forma geral. Mas vamos falar primeiro pra questão estética de tratamentos, e depois a gente fala do marketing, então. Como a gente tem falado, né, eu sempre busco, assim, o melhor e o mais avançado, então eu sempre busco procedimentos que sejam novos, que façam sentido, porque os procedimentos, eles vão melhorando no sentido de trazer mais conforto pro paciente com menos quantidade, por exemplo. É legal a gente estar sempre buscando, assim, as coisas novas que surgem, ainda que a gente precise ter um cuidado de, isso é novo demais, isso já tá, né, bem consagrado no mercado, enfim. Cuidado, né, para as pessoas até acreditarem, não acharem, isso aqui não... Isso é seguro para o paciente, isso já tá bem estudado. Então, no sentido mais, assim, de tecnologias, não existiria, eu não curto tanto a parte de aparelhos ou algo assim, mas eu curto muito mais essa parte de procedimentos e coisas que vão estimular o colágeno, que vão fazer com que a pessoa, o corpo da pessoa consiga lidar com as coisas sozinho. Então é mais nesse sentido. Na parte de marketing ou algo assim, eu sempre fui muito básica, eu diria, sabe? Não, me explica mais o que é o teu o que é ser básico pra você? É o básico que funciona. Eu sinto que eu nunca segui muitas tendências, porque não faria tanto sentido com a minha pessoa. Eu estaria sendo um personagem, sabe? Tá. Então eu nunca fui muito de seguir modas ou seguir coisas assim que estavam super... que eram super trend ou algo assim. Eu sempre fui muito na constância de ser o que eu sou todos os dias. Então...
Acho que é isso. Então, dentro dessa linha, é muito aquilo que tu acredita de novo, né, Karine? É muito assim, é o que eu coloco e é isso que eu passo para os meus pacientes, aí os pacientes vão comprando e o marketing, ele se faz isso também, né? Não é porque é marketing que precisa ser enganoso, que precisa, enfim, tem N coisas aí, né? Eu quero entrar um pouquinho mais no assunto do marketing, mas antes deixa eu te perguntar por uma curiosidade. Hoje tu utiliza muito Karine Beleza Inteligente, né? Da onde veio? Por que surgiu, né? Como que foi o início disso, assim, do porquê desse nome? Tá, o Beleza Inteligente, ele surgiu porque eu comecei a fazer o meu processo de branding com a Monique. E naquela época, sendo bem honesta, assim, bem vulnerável, eu não sabia exatamente o que eu queria, de que forma eu iria me expressar, sabe? O que eu gostava pra minha marca. E a gente teve vários encontros. Em todos os encontros eu falava pra ela as mesmas coisas que eu tenho falado aqui, assim, sabe? Eu não quero deixar de ser o que eu sou, eu não quero ser aquela biomédica padrão, sabe? Que ostenta e tal. Eu quero me manter nessa minha linha, assim, de verdade, de poder fazer com que o paciente tenha um tratamento que seja otimizado, que faça sentido para a rotina dele, que seja sempre embasado cientificamente, baseado muito em estudo. E com o tempo a gente foi juntando, assim, e chegamos no Beleza Inteligente. Foi algo que aconteceu e a gente ficou, nossa, é muito isso, assim. E eu sinto que isso se reflete e faz muito sentido com a minha forma de trabalho, justamente por essa questão de estar sempre inovando com segurança e com conhecimento e também para o paciente, sabe? No sentido de ter uma rotina inteligente ou otimizada em relação à beleza dele. É tudo muito personalizado, muito conversado, assim. Muito então, único para cada um, de acordo com a sua necessidade. Não é uma coisa padronizada. Eu vou fazer 10 xícaras dessa aqui, vou fazer o mesmo rosto de cada um, o mesmo procedimento para cada um. É um olhar específico para tua necessidade, né? Para tua para aquele teu olhar mesmo. Deixa eu te perguntar, e como que hoje tu percebe assim a experiência do teu cliente, do teu paciente, né? Eu vejo que tu olha muito para isso. Tu tem N cuidados. Quando eu fui conhecer o teu espaço e fui entregar o teu convite pro podcast, eu tive a oportunidade de conhecer, ainda não tive a oportunidade de ser tua paciente, quem sabe, né? Mas assim, eu vejo que tu tem muito cuidado em muitas coisas. É um cheirinho, mas assim, é um cuidado no ponto que tu percebe, assim, é muito nítido. Não é aquela coisa assim que, nem deu pra perceber. Não, tem todo um... Como é assim? Como é que tu construiu essa experiência ali? Por que tu pensou nisso? Por que isso foi importante pra ti? Eu acho que, de novo, entra nessa questão de não poderia ser diferente, assim. Foi algo que foi se desdobrando muito de acordo com o meu crescimento também, a minha forma de entender o que eu queria mostrar para as pessoas. Nunca foi algo forçado. Eu nunca pensei assim, eu tenho que fazer com que a pessoa sinta tal cheiro para sentir tal coisa, sabe? Foi muito uma questão assim de como eu gostaria de me sentir, como eu me sentiria confortável para fazer um procedimento, para confiar numa pessoa, como seria esse ambiente, assim, sabe? E ele foi pensado por muitas pessoas que estavam no meu entorno também, não foi algo que eu fiz sozinha, mas, por exemplo, quando eu fui construir o espaço, eu reforcei, assim, pra Mari Almeida, que foi arquiteta, que eu não queria aquele consultório super padrão, super branco, assim, e dourado, que a pessoa sentasse e ela pensasse, nossa, ela tá muito acima de mim, sabe? Eu não posso me abrir com ela porque ela é uma super autoridade distante de mim. A gente pensou, por exemplo, em colocar um sofazinho, assim, para que a pessoa tivesse aquele conforto de se sentir em casa, sabe? De se sentir mais, assim, confortável comigo, em um ambiente acolhedor. E as pequenas coisinhas que eu vou fazendo, elas são muito no sentido de agradecer o paciente por estar ali comigo, por confiar em mim. Então, por exemplo, cada evento que acontece, eu penso em algum mimo para entregar para o paciente, sabe? Então, agora no Natal, a gente fez uma campanha de Natal. E não foi algo que eu pensei assim, tenho que fazer pra criar tal estratégia, pro paciente comprar, pra não sei o quê. É tipo algo muito meu, assim, de falar pro paciente, nossa, obrigado por ter estado comigo, sabe? Obrigada por esse ano, enfim. E eu acho que são nesses pequenos detalhes, assim, nessas pequenas coisas que vão acontecendo naturalmente, que a gente não força, que
as coisas vão fazendo mais sentido, assim, e tu vai te encontrando também, sabe? Então tu foi, na verdade, construindo. Isso não foi assim, logo que tu iniciou, não era daquele jeito que é hoje. Não, foram pequenas mudancinhas, assim, e até colocar um pouco de mim em cada coisa que tem ali, sabe? Se eu for escolher... Dá um exemplo pra nós, o copo de água, por exemplo, ele tem uma frasezinha, porque eu gosto muito de poesia, essas coisas assim, e eu pensei, nossa, eu quero que meu paciente saiba isso, sabe? Então, o copo de água tem isso, a xicrinha, tudo é pensado assim, eu entrego um chocolatinho, então, eu gosto muito de chocolatinho, eu acho que a pessoa se sente feliz também, né, quem não gosta, então, essas pequenas coisinhas assim... que tem muito de mim, as velas que eu uso no consultório, até as cores que eu escolho, tudo é muito eu, assim. Eu acho importante que o paciente entenda de ti para que ele se sinta conectado também, sabe? Se conecte, exatamente. Esse é um ponto importantíssimo, né? E para isso o marketing ajuda muito. E não nesse ponto o marketing não precisa ser algo ruim, mas sim bom e que vai te agregar. Porque as pessoas vão ter a chance de te ver, né? Antes mesmo de te conhecerem, vão conhecer o jeito que tu lida com as coisas, como tu trabalha no teu espaço, de que forma tu recebe o teu paciente, como é que tu faz o teu procedimento, né, naquele momento. Então, assim, quando ele chegar no teu atendimento, sentar na tua frente, ele vai estar muito mais pronto e ele automaticamente vai se conectar muito mais contigo, porque talvez tu não esteja conhecendo ele, tu esteja conhecendo ele da primeira vez ali, vendo ele na tua, né, presencialmente, mas daqui a pouco ele já te acompanha há muito tempo e já vê, e é como se ele já fosse um super íntimo teu, né? Quantas vezes eu percebo isso, assim, que chegam pessoas até mim que vêm dizendo, eu te sigo e tal, e eu vi tal coisa, e eu penso, cara, eu nem imaginava isso, e esse é o poder da internet, o poder desses ambientes online, desses canais que a gente tem hoje na mão. Que legal que isso pode nos possibilitar dessa forma hoje, né? As pessoas terem esse acesso a nós. E de que há alguns anos atrás, alguns 10, 15 anos atrás, não era possível. Sim. Hoje ficou tudo muito mais fácil, né? E eu sinto que o marketing, ele também reforça essa nossa questão que a gente vinha falando do autoconhecimento, porque a gente precisa entender quais são as qualidades que a gente gosta, que a gente quer mostrar, e às vezes sozinho, assim, né, a gente não entende tão bem. Então o marketing vem muito nisso, assim, de reforçar também os nossos pontos positivos e pra gente se valorizar, né? Exatamente. Com certeza. Tem uma coisa que eu percebo, cara, Nini. Tem vários apelidos, várias formas de falar, de chamar. Eu percebo que tu gosta muito de experiências diferentes, né? Então, tu busca muito através de experiências culturais o teu conhecimento. E tu fez uma viagem recentemente que me chamou muito a atenção. E que, se a gente for parar pra pensar, é muito diferente no teu nicho, as pessoas buscarem por esse conhecimento, as pessoas irem atrás disso. E eu fiquei, nossa, que legal, né? Que ela tá investindo nisso, que ela tá indo atrás, porque, de fato, não é o que a gente vê no mercado hoje. A gente vê poucas pessoas, as pessoas às vezes vão num congresso aqui, numa coisa ali, muito específica, não buscam de fato um conhecimento, e tu fez uma imersão aí cultural num outro lugar. Eu quero que tu conte pra nós onde foi esse lugar, como foi essa experiência, o que tu vivenciou lá, por que tu decidiu ir, como foi todo esse rolê aí, conta pra nós. Então, eu fui pra Coreia do Sul. Muitas pessoas têm a pele dos coreanos como referência, assim, isso já é algo que acontece há muitos anos, e hoje em dia a gente tem visto mais coisas, assim, da cultura coreana, né, o K-pop, os doramas, enfim, então tá muito visível essa questão da pele deles parecer sempre muito impecável. E até nas Olimpíadas, há um tempo atrás, saiu uma foto de uma, se eu não me engano, era de uma coreana que tava com o rosto cheio de protetor, e as pessoas ficaram, então é esse o segredo dos coreanos. E eu fui pra Coreia muito inspirada, assim, especialmente menção honrosa ao meu amigo Vicky, que me inspirou a fazer essa viagem, porque ele me mandou um link, assim, mas eu fui para estudar, para me aprimorar muito mais nessas tecnologias, porque, de fato, assim, eles estão muito na nossa frente no sentido de cuidados, e explorar, entender melhor outras culturas. Então, eu estudei um pouco por lá, eu fiz alguns procedimentos lá, recebi alguns procedimentos, e foi muito importante pra mim, até inclusive nessa questão do marketing, de entender meu negócio também, entender o que funciona, o que não funciona. A gente tem uma noção muito fantasiosa, eu arrisco dizer fantasiosa, da pele, como eu vinha falando, porque assim,
somos humanos, então é claro que a pele deles pode ser bonitinha em várias fotos, mas é muito maquiagem, assim. É sério? A pele deles é extremamente normal. O que diferencia eles, assim, essa qualidade de pele deles da gente, é que eles começam a cuidar muito cedo. Então vai ter cuidados para criança, vai ter skincare para criança, vai ter protetor solar para criança. E aqui a gente tem essa tendência a só se cuidar depois de. Então, por exemplo, agora eu tô com muita ruguinha, então agora eu vou começar a me cuidar. Eu tô com dor em tal coisa, então agora eu vou buscar ajuda. Nunca é algo preventivo, assim. Exato. E lá é totalmente diferente. Então, como eu falei, eu fiz alguns procedimentos lá. E o que eu senti foi que, embora os procedimentos lá sejam muito tecnológicos no sentido de aparelho, então até entra assim, um pouco na questão que a gente estava falando antes, tem muitos aparelhos novos, tem muitas coisas novas, mas falta conexão, assim, sabe? Conexão humana? Isso. Olha muito protocolado, assim, e falta aquele carinho. Então, eu até brinquei com a moça que faz a minha limpeza de pele, que eu poderia ir pro outro lado do mundo, eu sempre voltaria pra fazer a limpeza de pele dela, porque ela tem aquele cuidado de fazer uma drenagem, sabe? Fazer um cuidadinho extra que eu sinto que é algo muito nosso, como brasileiras, assim, que eles não têm. Mas foi uma experiência extremamente enriquecedora. Eu queria voltar lá já. Quer compartilhar pra nós que procedimentos foram esses que tu fez lá? Eu tô curiosa. Assim, sendo muito honesta, o nome estava em coreano, então não tenho muita ideia. Não tem como saber exatamente o que é. Não sei o jeito que eu fiz, apenas fiz, mas era como se fosse uma limpeza de pele. Um pouco diferente da que a gente faz aqui, que a gente faz extração e tudo mais. Lá era muito voltado pra reparação da pele e questão de poros, assim, sabe? Então, tinha vários aparelhos que eu sentia o tempo inteiro, que eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas eu sinto que teve muito laser, muitas coisas assim. E depois, quando eu conversei com a dermatologista, essa clínica que eu fui, o médico, que é o dono da clínica, ele inclusive veio pro Brasil para fazer as certificações dele e voltou, então eu conversei com eles depois, assim, e a gente tava falando sobre essa questão de rejuvenescimento que seja mais de acordo com essa questão do envelhecimento saudável. Os procedimentos deles são sempre nessa vibe, assim, de naturalidade, mas trazendo o melhor de ti, sabe? Trazendo o melhor do teu corpo e dando suporte pro teu corpo, assim. Eles não têm tanto essa questão, embora eles sejam muito fãs de cirurgia plástica, de uma maneira até um pouco tóxica, mas eles não têm muito essa cultura que a gente tem de harmonização facial, sabe? Eles são mais minimalistas mesmo, assim. Mais o natural mesmo. E tiveram insights, assim, que tu... nossa, tal coisa, olha aqui, ó, isso aqui é uma grande sacada, que tu trouxe agora pra poder aplicar no teu negócio, pra começar em 2025, ou começar já agora, enfim. Questões que, meu Deus, isso aqui eu preciso utilizar, assim, dessa forma aqui como eles fazem. Como tu falou, falta essa conexão humana, mas eu imagino que tenham muitas outras coisas boas, né? Sim, eu trouxe muito a questão... Eu até comecei a fazer um procedimento novo no consultório recentemente, muito inspirado por essa questão da regeneração, né? Essa questão de pensar mais no futuro também, não só no agora, sabe? De já planejar a longo prazo. Então, eu com certeza trouxe muito, assim, disso. A questão, falando mais voltado pra pele, assim, de skincare também... Eu sempre estudei muito isso, eu gosto muito de formular as fórmulas de acordo com o paciente, assim, de maneira mais personalizada, mas lá eles, assim, têm ativos extremamente diferentes, ativos cosméticos diferentes, coisas que ainda não chegaram aqui, que eu tenho certeza que vão chegar no futuro, mas eu já comecei a aplicar essas coisinhas, assim, sabe? Estudar coisas diferentes, fora da nossa bolha, e... passar isso para os pacientes, inclusive, vários já testaram várias coisas novas. A minha dúvida deu certo o resultado? Tu sentiu uma melhora na tua pele desse procedimento que tu fez lá? Isso é algo importante da gente falar também, né? A pele deles é diferente da nossa, então a gente não pode pensar que a gente vai ter uma rotina de skincare igual a deles e a gente vai ficar com a pele igual a deles, porque o clima influencia, a nossa alimentação influencia, a nossa rotina influencia. A gente precisa pensar numa rotina de cuidados que funcione pra gente. Mas, com certeza, deu muito certo. A minha pele ficou maravilhosa. E...
E realmente, então, tu voltaria lá nesse local. Voltaria, com certeza, mas não abro mão das coisas que eu já faço aqui, sabe? Que eu sinto que fazem muito sentido também. E que ajudam muitas pessoas, né? Sim, com certeza. Deixa eu entender um pouquinho mais, assim, eu quero falar contigo sobre os teus hábitos, entender um pouquinho do que tu faz, essa questão de equilíbrio, mas eu queria entender um pouquinho mais da importância que tu dá pro marketing no teu negócio. Eu sei que esse olhar para a experiência do paciente, desses detalhezinhos que tu falou antes, eles importam muito e eles fazem com que o teu cliente fidelize, né? Tanto que a gente tem a pessoa que nos apresentou, né? É um fã que realmente gosta muito e fala muito isso. E foi por isso que eu te conheci e eu percebi, nossa, que legal, é um jeito diferente de lidar com as coisas. Isso não deixa de ser marketing. Então, além disso, assim, o porquê que tu olha para isso, por que é importante para ti, o que tu percebe de fato de resultados olhando para esse marketing? Tu percebe, assim, uma movimentação diferente, tu percebe resultados diferentes no teu negócio, seja ele em números, seja ele em outros resultados? Sim, eu acho que o meu marketing ele é muito pensado para que as pessoas me vejam e se identifiquem comigo e sintam segurança. Então, assim, os pacientes que vão lá na clínica, eles já sabem a minha vibe, sabe? Eles sabem o que esperar, eles sabem o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Eu nunca tive paciente que chegou assim querendo algo muito destoante do que eu faço. E eu sinto que isso é muito por causa do meu marketing, assim. Eu acho que é muito importante também nessa questão até de fidelização, de conquistar o paciente, a questão de ele saber que ele está sendo ouvido, muito mais que qualquer campanha, muito mais que, né, a gente ter essa empatia, a gente ter escuta e compreensão com as dores do paciente, com as falas do paciente. Eu acho que isso fideliza muito mais do que qualquer coisa. Então, assim, exatamente. Também ele vê na gente um amigo. Muitas vezes os meus pacientes se tornam muito amigos fora do consultório também, porque a gente consegue ter essa relação, assim. E essas pequenas coisinhas voltadas para o marketing, como eu falei, foi um processo de autoconhecimento também. Porque quando a gente tá muito inserido nessa questão de Instagram, TikTok, é muito fácil da gente se sentir inadequado, né? No sentido de, será que se eu fizesse coisa X que fulano tá fazendo, funcionaria pra mim? Eu teria resultado Y? Então é muito fácil se perder. E eu sinto que várias vezes... comparação, né, Karine? Várias vezes eu me perdi nisso, assim, também. E eu tentei coisas que se destoavam muito, assim, do que eu sou. E eu acabo sempre voltando pro início, assim, sempre voltando pra mim. Que eu sinto que faz muito sentido, porque eu escuto das pessoas, assim, eu vi tal coisa no teu Instagram e eu gosto porque eu sinto que é tu, sabe? Que é muito tu. Eu sinto que não funciona mais aqui, né? Tô dando pitaco em uma área que não é minha, mas assim... Mas é que tu sente a realidade no teu próprio negócio, né? Eu sinto que não funciona mais aquela coisa, assim, de tu postar um card sorrindo, assim, como se tudo fosse feliz, tudo fosse maravilhoso. Tu vai ter o resultado X em tantos dias. Ninguém mais cai nisso, sabe? Eu acho que as pessoas querem se conectar com pessoas e com vulnerabilidades, com histórias, enfim. E com imperfeição, né? Exatamente. Porque nós não somos perfeitos, afinal de contas somos seres humanos erram, falham, têm as suas vulnerabilidades. E o quanto é importante a gente olhar para isso e mostrar isso de fato, verdadeiramente lá nas nossas redes sociais, no nosso marketing, né? Mostrar quem nós somos. E eu quero saber então de ti, que hábitos que tu tem hoje, assim, ou atividades da tua rotina pessoal que mais te ajudam a manter o foco no crescimento do teu negócio? Hoje, coisas que tu faz que tu, isso aqui me descomprimiu, sabe? Tá. Pode parecer uma coisa nada a ver, mas eu acho que é muito importante. Ter um momento pra fazer alguma coisa que não vai ter objetivo algum, no sentido assim, eu vou, sei lá, fazer um crochê e assistir um Netflix sem culpa, sabe? Eu não tenho objetivo de me aperfeiçoar em nada, eu não tenho objetivo de crescer, eu só tô ali existindo, deixando a minha cabeça fluir, porque é nesses momentos também que muitas vezes surgem aqueles insights pro nosso negócio. Nossa, né? Muito. Ou até insights de autoconhecimento. Às vezes nada, às vezes é só um descanso, às vezes é só uma pausa, assim. Embora eu tenha vários hábitos na minha rotina que são voltados para essa questão de melhorar, né, de produtividade. Então, o crossfit que eu faço, a minha questão de ter um momentinho pro meu skincare, tudo isso é extremamente importante para mim, extremamente importante pro meu crescimento, mas eu sinto que absolutamente nada substitui aquele momento de tu
só existir. E eu acho que a gente esquece muito disso. A gente não se permite ter esse tempo de relaxar e fazer absolutamente nada sem culpa, sabe? E às vezes nem que seja assim 20 minutos que tu simplesmente tá ali tomando um chazinho, fora do celular, fora de absolutamente tudo, só contigo, faz muita diferença. Nossa. Pra nossa vida. Então... Pra gente parar, conseguir raciocinar, né? E é nesse momento, geralmente, meu momento do banho, né? O Sim. quanto de ideias eu já tive no banho, eu penso, meu Deus, claro, é isso aqui, eu tenho que falar com fulano, tenho que fazer isso. Então é porque eu tô ali, eu tô relaxada, minha mente tá saindo do ambiente de trabalho e entrando numa outra coisa, e aí ela consegue, vem as novas ideias, né? E às vezes o próprio banho, que poderia ser um momento de autocuidado, como a gente tá falando, a gente torna algo assim, automático, né? Eu tenho que tomar banho, eu tenho que... Às vezes a gente nem lembra se a gente passou shampoo ou algo assim, porque a gente tá tão com outros pensamentos. E se a gente simplesmente fosse intencional no nosso banho, né? No sentido de, eu tô aqui tomando banho, vou estar aqui tomando banho. Estar presente, né, Karine? Faria totalmente diferença no nosso dia a dia. Eu acho que de uma forma geral, o estar presente na nossa vida, né? A gente tá aqui, a gente tá vivendo esse momento, né? A gente não tá preocupado com o telefone lá, o WhatsApp que tá bombando, as pessoas que estão esperando o retorno, o procedimento que eu não fiz, aquele boleto que eu tenho pra pagar. Quando a gente tá presente, a gente consegue ajudar melhor o nosso paciente, a gente consegue ter uma melhor convivência com os nossos colaboradores, a nossa equipe, e a gente consegue ter mais empatia, ter mais esse cuidado, esse acolhimento. É tão importante. A gente não tá mais vivendo, o ser humano, de uma forma geral, não tá mais vivendo no presente, tá sempre vivendo no futuro, né? É aquela ansiedade e aquele olhar, ai meu Deus, agora tá acabando o ano, ai tem isso, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. A gente não tá presente aqui, tá? O que eu tenho agora pra fazer? Vamos focar no agora? O que a gente precisa fazer? Então, vamos respirar e vamos ficar aqui, e aí a gente vai entregar muito melhor. A qualidade vai ser incrivelmente absurda, porque o que mais a gente vê hoje, né? E eu tenho certeza que o teu atendimento não é assim, até porque a formatação lá do ambiente nem permite isso. O profissional da saúde tá atendendo, tá aqui o seu computadorzinho, e ele tá atendendo e não tá nem olhando, o paciente tá ali, ele não tá nem olhando, ele tá olhando pra tela do computador. Isso tem muito hoje em dia. E o quanto isso de fato vai ajudar o teu paciente, o quanto isso de fato vai fazer com que o teu paciente fidelize, porque ele vai estar observando tudo. Naquele momento ali, ele tá te observando. Então, ele tá observando o que a Karine tá fazendo, de que forma que a Karine tá vestida, como que ela tá se cuidando, porque, afinal de contas, ela vende uma imagem de beleza inteligente, mas ela também tem que vender uma imagem bacana, uma estética legal, o ambiente tem que estar condizendo. Tudo isso tem que estar sendo coerente. E se tu não é coerente, ele talvez não vai voltar, ele não vai saber muito bem o motivo, mas, não sei, não gostei muito. E aí ele não vai te indicar, não vai ter o boca a boca, porque as pessoas acham que hoje em dia, com a prevalência dos ambientes digitais, não existe mais o boca a boca, ou se vai, não, boca a boca não vale mais, agora é tudo só no Instagram. Gente, o boca a boca sempre vai existir, isso é muito importante a gente falar, né? Só que ele é cada vez mais fortalecido pelas redes, pelos canais online, mas o boca a boca de tu me indicar alguém e do Vitor indicar outra pessoa. Não, isso vai ser sempre assim. Só que daí eu vou ir lá, vou acessar, vou ver as informações, a jornada ela vai mudar um pouco, mas a indicação ela vai sempre prevalecer. E a indicação vem da onde? Vem da experiência, vem do teu atendimento, são aspectos básicos, né? Por isso que é algo que a gente bate tanto aqui na tecla na 981, sabe? A gente sempre entende que são 3 grandes pilares mesmo. Sem a união desses 3 não existe um bom negócio, um negócio que vá prosperar. É o marketing, sim, é a experiência do teu paciente, mas acima de tudo, como um pilar mais acima ainda é a gestão, porque tu não vai conseguir fazer uma boa gestão sem uma boa experiência e um bom marketing para o teu cliente. Então, tá tudo muito interligado. E tu como gestora, né, quero te fazer uma pergunta, assim. Tu, hoje, então, tu atua como biomédica dentro, né, esteticista dentro do teu negócio, mas tu tem que olhar pra gestão. Como é essas duas coisas, assim, como é pra ti? É difícil? É fácil? É tranquilinho? Não é? Como que é? Então, os meus pais, eles são contadores. Ai, olha que delícia. A minha mãe também é, viu? Então, desde o início, sempre teve esse olhar pra parte da gestão. Mas eu sempre, sendo bem honesta, eu sempre odiei lidar com números, assim, com sistemas, com burocracias. Nunca foi pra mim. E
dentro do empreender, às vezes a gente se perde nessa questão de achar que a gente precisa fazer tudo, né? E não delegar nada e tal. Então, por um período, eu tava fazendo tudo sozinha, porque eu achava que eu tinha que aprender absolutamente tudo. Eu vou ter que saber fazer a contabilidade do meu negócio e tudo mais. E me sobrecarregou muito, porque eu sinto que eu passava, sei lá, 30% do meu tempo sendo biomédica e o resto sendo qualquer outra coisa que não biomédica. E chegou um momento, assim, que eu tava tão cansada, assim, sobrecarregada disso tudo, que eu cheguei pra ter uma conversa com meu pai. Eu falei, pai, eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, me ajuda. Eu tô só improvisando, assim. E é muito importante a gente entender esse momento de delegar e ter a humildade, assim, de entender que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Também, né, nisso. Ao mesmo tempo é importante a gente saber o que tá acontecendo, porque ainda que meu pai, que é quem faz a minha contabilidade, esteja 100% sabendo as coisas de contabilidade, às vezes ele não tá tão antenado ou não entende a questão do mundo da estética. Então é importante que eu traga esse meu olhar e fale, tipo, é assim, assim, e ele traga o olhar dele de, não, é assim, assim, e juntos a gente construa algo, assim. Então, a gestão é, obviamente, uma das, como tu falou, assim, é um pilar, é extremamente importante, mas eu sinto que é algo que a gente precisa entender se a gente sabe fazer sozinho, se a gente precisa de ajuda, pode, né? Pedir ajuda. Algumas pessoas tendem a também não ver absolutamente nada dessa parte, né? Meio que deixar assim de lado, ou delegar 100% pra alguém, isso também não vai funcionar. Eu sinto que a nossa alma, assim, a nossa essência precisa estar em absolutamente tudo. Então, até a gestão, até a contabilidade precisa ter um pouco de ti ali pra que faça sentido. Nem que seja só um olhar atento, só um insight. E pra que as coisas andem, né, Karine? Sim. Senão as coisas, elas não vão andar se tu não tiver o teu olhar ali. Porque afinal de contas, quem tá com a intenção de crescer o negócio é tu. E até no marketing também, assim, sabe? A gente precisa, às vezes, de um olhar. Às vezes é uma palavra, alguma coisa que já nos transforma, já faz com que a gente siga um caminho totalmente diferente. Então, hoje eu aprendi a gostar dessa parte da gestão, porque eu tenho ajuda, porque tem mais pessoas fazendo isso comigo. Eu trago muitos insights no sentido, assim, de o que eu quero fazer, o que eu quero tá sempre melhorando, sabe? Tá sempre trazendo coisas novas, e às vezes eu preciso daquele conselho, assim, de talvez isso não seja tão legal agora, ou não, vai dar certo, assim. É uma segurança, assim, a gente ter bastante noção dessa parte de gestão mesmo. Porque afinal de contas o empreender, ele é muito solitário, né? Apesar de tu ter esses apoios, a decisão final sempre vai caber a ti. E aí, né? E aí tu pensa, tá, mas se eu for pelo lado A, tal coisa pode acontecer. Se eu for pelo lado B, tal coisa pode acontecer. E aí são escolhas. Não, então nesse momento eu vou ir pelo B, e aí eu vou saber que aquelas questões lá do A talvez não venham, mas eu vou sofrer as consequências e vou ter resultados dessa ação também. Mas é muito solitária. Então fazer parte, às vezes, de grupos, de outras comunidades, de dividir aquela tua dor, né? Que uma dor que é minha pode ser tua também. Nós somos empreendedores e passamos pelas mesmas questões, né? Exatamente. Eu até tenho uma amiga que é da minha idade, que começou a empreender agora também. E a gente sempre fala sobre essas coisas, assim, porque às vezes eu falo alguma coisa assim, nossa, eu tô sobrecarregada porque não sei fazer tal coisa. E aí ela vai lá e vai responder, mas eu também não sabia e achava que era só eu que passava por isso. E não, nenhuma experiência é só tua, assim. Várias pessoas podem estar passando por aquilo também. A gente só não fala, né? Exatamente. E felizmente eu sinto que no meu grupo de amigas, por exemplo, amigas e amigos, eu sinto que a gente consegue ser mais aberto hoje em dia sobre isso, assim, sabe? E a gente aprende muito, assim, de ouvir os outros e de entender que a gente não tá sozinho. Ainda que seja uma jornada solitária, mas a gente precisa das outras pessoas, assim, pra darem aquele insight. Então vamos lá. É o seguinte, eu vou te explicar. São 9 perguntas que eu vou te fazer. Dentro dessas 9 perguntas, cada pergunta tu tem que responder em 8 segundos, em uma palavra, tá? Então eu vou te fazendo pergunta por pergunta e tu vai respondendo. E aí vai ser aqui bem no método raiz mesmo, porque aqui não é Nutella, tá? Que eu vou contando aqui na minha mão mesmo os segundos, tá? Então vai ser assim. Então eu vou te falar. Então, podemos começar? Tá, vai. Então vamos lá. Primeira pergunta, uma música. Tudo que eu não fiz, do Terno. Olha! Tem mais de uma palavra, mas é por causa do nome. Mas o nome. Ok, tá aceito. Segunda pergunta, um nome. Mara.
Que é da minha mãe, minha diva. Ai, adorei. Ó, já tá respondendo nos 2 primeiros segundos. Agora, terceira pergunta. Karine resumida em uma palavra. Curiosa. Olha só, 2 segundos de novo. Um hobby, quarta pergunta. Crochê. Gente, é verdade mesmo, é real. Real. Adorei. Quinta pergunta. Se tu não fosse biomédica, tu seria? Psicóloga. Psicóloga? Gostei. Me identifico com isso. Sexta pergunta. Para fidelizar pacientes, precisa? Transparência. Aham. Sétima pergunta. Autocuidado é? Descanso. Ai, adorei. Oitava pergunta. Família é? Acolhimento. Tudo de novo nos 2 primeiros segundos. E a nona e última pergunta. O que tu mais gosta dentro da tua profissão? Em uma palavra só, é descobrir. Descobrir. Coisas novas. Que Deixei tá muito... só descobrir assim. Isso, Uma, né? tá, e tem a ver com a curiosidade, né? Eu acho que tá se atualizando o tempo todo, então eu acho isso muito encantador na minha profissão. Isso é muito teu também, né? Dá pra perceber isso. Bom, gente, como vocês estão percebendo, a minha voz deu uma leve piorada. Inclusive, a gente teve que fazer uma pausa estratégica aqui pra isso. Mas a gente vai conseguir finalizar. E eu preciso perguntar algo muito importante pra ti. Que pra mim, pra nós aqui dentro da 981, ela é um carro-chefe. Que é a experiência do paciente. Né? E o teu paciente, ele tem uma experiência incrível chegando no teu negócio, adentrando o teu consultório, né? E assim, esse que tu falou antes, ele veio muito de ti, ele veio muito dessa questão dessa evolução, né? E como que tu percebe, que tipo de resultados que tu percebe que a experiência do paciente te dá ao longo dessa implementação dessas práticas? Eu sinto que é muito a questão da fidelização sem esforço, assim, é uma fidelização muito genuína, sabe? As pessoas, elas vão no consultório porque elas gostam do que tem lá, e não é algo forçado no sentido de eu preciso criar um marketing agressivo ou alguma coisa nesse sentido. E tu sente, assim, essa questão da fidelização muito forte. E eles te retornam isso? Eles falam alguma coisa sobre isso? Sim, me gera muito essa questão da abertura e do conforto para lidar com o paciente e ele comigo, assim. Então como a gente se torna muito amigos, assim, essa proximidade faz com que ele possa ser mais verdadeiro comigo e eu com ele, assim. Então é uma relação muito sincera. E a gente consegue resultados muito melhores e muito mais transformadores justamente por causa dessa relação. Isso é muito legal, né? E isso não tem dinheiro no mundo que pague. Eu sempre falo. Porque tu conquistou ali um lugarzinho no coração dele, no sentimento, e envolve memória. Ainda que a gente possa entrar nessa questão, assim, financeira, né? Claro que a gente busca o retorno financeiro, mas sendo bem honesta, assim, tem várias experiências que eu vivi no consultório que eu nunca achei que eu viveria, assim, no sentido de entrar na história da pessoa, sabe? Ou alguma conquista, alguma fala da pessoa, assim, que me toca de uma forma tão profunda, assim, que dá um propósito pra tudo isso, sabe? É muito mais do que um marketing, muito mais do que fidelização e tudo mais, é simplesmente sobre o propósito. E eu acho que a gente só encontra, a gente só pode viver esses momentos quando a gente tá sendo muito honesta e verdadeira, assim, em relação ao paciente. E tem algum exemplo que tu pode compartilhar com a gente desses momentos, assim, que tu viu que nesses momentos, nossa, isso aqui não tem dinheiro no mundo que paga. É sobre isso, é por isso que eu faço o que eu faço. Tem vários momentos, mas assim, um que eu acho que foi muito icônico, assim, pra mim, que fala muito sobre essa questão da transparência também, foi porque uma paciente, ela nunca tinha feito procedimentos, e ela chegou, a gente fez um planejamento, assim, mas a gente iniciou com um planejamento específico. E 15 dias depois, no retorno dela, a gente faria outras coisas também, que estavam planejadas. E ela chegou e ela falou assim, eu quero que tu seja honesta comigo.
E eu fiquei, nossa. Ai, meu Deus, o que vem, né? O que vem? E ela falou assim, eu tô me sentindo muito linda. Eu passei a vida inteira usando maquiagem, no caso dela também usando delineador, e agora eu quero ficar sem maquiagem. Eu tô me sentindo muito bem. E a gente tinha feito, como eu falei, só um procedimento. Ela falou assim, tu acha que eu faço os outros? E eu falei assim pra ela, claro que na minha visão de profissional, faria sentido fazer os outros procedimentos também, mas eu falei pra ela, não, sabe, vive a tua beleza, vive esse momento, aproveita esse momento, desfruta disso, e no futuro, se fizer sentido pra ti daqui a 2 meses, tu pensar, eu quero fazer as outras coisas, e a gente faz, assim. E naquele momento, por ter tido um momento tão sincero, assim, uma troca tão legal com ela, que depois ela ficou muito grata, sabe, ela ficou muito feliz com aquilo, e até ter ouvido, assim, dela que ela tava se sentindo muito bem. Nossa. Sabe, é muito gratificante e eu tive muito aquele momento assim de, nossa, o que eu faço faz sentido, sabe? É não real, assim, né? E foi uma certeza de que a forma que eu tô fazendo o que eu faço também faz sentido, sabe? Porque, como eu falei, a gente vai querer retorno financeiro e tudo mais, mas no final não é só sobre isso. A gente precisa também desses detalhes que reafirmam, assim, o nosso valor como profissional. O dinheiro é consequência, né? O dinheiro é natural que ele venha quando a gente faz um bom trabalho, mas são nessas pequenas ações, essas pequenas atitudes que a gente vê, opa, é isso aqui, eu tô no caminho certo. E por quantas vezes eu também me questionei sobre isso? N vezes. Nossa, mas será que a área da saúde é o ideal? Só escolher a área da saúde? Tá, mas será que a experiência do paciente é isso mesmo? Tá, mas é isso? Tá, mas isso aqui? Só que daí, ao longo dessa jornada, são mais de 6 anos empreendendo, eu fui tendo essas respostas. Eu fui vendo, não, peraí, isso aqui sim, ok, check. Agora, tal coisa. Ali uma pessoa me disse isso, mas agregando com isso aqui... Então é isso mesmo. E aí a gente vai vendo e vai tendo vai percebendo isso. Só que, claro, tem uma coisa que é muito importante. A gente tá com a nossa intuição sempre ligada, né? Total. Tava falando com a nossa colaboradora aqui ainda essa semana sobre isso. O quanto é importante e a intuição, ela de fato existe. Tem muita gente que não acredita que isso é besteira. Primeiro ponto, se ela existe, se ela tá vindo aqui dentro, a gente tem que escutar ela. Porque se ela tá vindo com base em alguma experiência anterior que a gente já vivenciou. Pode ser um sinal de alerta, pode ser algo dizendo assim, poxa, isso aí é muito bom, vale a pena, investe. Então, a gente tem que olhar e escutar isso. E eu também, no meu processo de autoconhecimento, eu fui escutando isso. Porque eu confesso, Karine, muitas vezes eu abafava ela e deixava ela lá quietinha. E dizia, não, Ingrid, não escuta ela, não dá valor pra ela. E uma vez uma pessoa, fazendo, num desses meus processos de autoconhecimento, me disse, tu tem que escutar mais a tua intuição. E aí eu fui... Sempre vem ela na minha cabeça quando vem uma mensagenzinha assim aqui dentro. Eu disse, é verdade. E olha, a minha intuição nunca falhou. E cada vez ela tá se aprimorando mais. Então a gente precisa ter e escutar. Aprender a escutar mais isso, né? Sim, quando eu falo sobre essa questão da verdade e tudo mais, ela é muito baseada na minha intuição. Eu acho muito importante ouvir conselhos de várias pessoas. É muito importante a gente ser aberto sobre essas nossas vulnerabilidades também, mas no final do dia é a tua intuição que vai te guiar, sabe? E eu sinto que eu uso muito a minha intuição pra guiar o meu negócio. E se eu cheguei nesse lugar de que meu negócio hoje é confortável, faz sentido pra mim, é justamente porque a minha intuição foi sempre o meu guia, assim. Quando a gente escuta o conselho de outra pessoa e faz de acordo com aquela pessoa, a gente tá seguindo a intuição daquela pessoa e não a nossa, então não vai fazer sentido pra nossa jornada, né? É verdade. E que incrível. Tudo se conecta no final das contas, né? Tudo se conecta. E, Karine, tem uma coisa que eu percebo muito nitidamente em ti, te observando de fora, externamente, que é algo desse teu olhar favorável pra estética. Vou tentar explicar e melhorar o meu contexto aqui. Eu não tô falando de estética relacionada à face, de estética que é a tua profissão. Eu tô falando de estética de ter um olhar aprimorado à estética mesmo. A forma como tu comunica, a forma como tu te veste, a forma como que é a tua aparência, a forma como é o teu consultório. Então, assim, tu valoriza muito isso e tu sabe da importância que isso tem pra ti, como pessoa, pro teu negócio, pro teu desenvolvimento profissional, pessoal, enfim.
E eu quero entender de onde veio isso, se isso sempre foi teu, se isso não foi, se isso tu foi desenvolvendo ao longo do tempo. A gente sabe que, de fato, a gente vai desenvolvendo. Pra mim, no início, era muito difícil algumas coisas no meu negócio, de perceber algumas coisas, de entender, tá, mas o que é bonito, o que é feio, de ter essa noção. E eu vejo que isso é muito importante. A gente sabe que, e principalmente na tua área, daí entrando sim na tua parte técnica, né? Mas eu tô falando de além, desse gosto pela arte, desse olhar mais apurado das coisas. Da onde surgiu tudo isso? Eu sinto que tudo na estética, assim, que é o meu mundinho, é uma forma de arte e de expressão. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa e a minha criatividade foi se desdobrando em várias coisas, assim. E até falando sobre essa questão de negócio e tudo mais, eu sinto que em determinado momento eu perdi um pouco a minha estética pra tentar caber na estética mais, assim, que as pessoas iriam gostar, que faria sentido pras pessoas. E não fazia sentido pra mim, assim, eu precisei me perder um pouco ali nisso. Pra poder te achar de novo. Até pra, na minha jornada de autoconhecimento, entender que esse gosto pela estética é uma forma de me expressar, assim, de me comunicar com o mundo, sabe? Então, às vezes, coisas que eu achava super bobinhas ou que eu achava que as pessoas achariam bobinha, como a gente falou na questão do autoconhecimento ser visto, do autocuidado ser visto como algo egoísta. Ou uma futilidade, né? Às vezes eu sentia que essa minha forma de ver a estética também poderia ser vista como algo assim mais bobinho, fútil, que era uma forma que eu não gostaria de ser percebida. Então eu sinto que em alguns momentos eu meio que abafei isso, e foi na minha jornada de autoconhecimento, assim, que eu fui entendendo que eu gosto disso, que faz parte de mim, que é muito natural, é algo que vem comigo a vida inteira e que foi assim, se desenvolvendo comigo, sabe? E desde criança eu tinha esse gosto, assim, por arte, por expressão, por criatividade? Sempre se manifestou de diversas formas diferentes, assim. Eu sinto que isso nasce com todo mundo, só que a gente tende a abafar, especialmente depois de adulto, assim, a gente tende a perder um pouco essa conexão com o nosso lado criativo e tudo mais. Só que todo mundo tem um gosto pela estética, todo mundo sabe o que é belo pra si, sabe? Às vezes a gente só tem medo de expressar e fazer com que esse belo seja percebido de forma como a gente não gostaria pelo outro, assim, sabe? Mas eu acho que a minha assinatura, digamos assim, nesse meio de estética é justamente essa atenção aos detalhes, assim, perceber coisinhas que talvez passariam meio despercebidas. Então, e tu olha muito pra isso, né? Um olhar atento, exatamente. E pra gente finalizar, Cá, queria perguntar pra ti uma coisa. Tu falou sempre desde o início. Ingrid, foi muito natural, foi muito essa ideia do empreender, né? Existem mais de 30 formas de atuação do biomédico aí dentro da sua carreira, mas eu optei por essa. E tu optou por empreender, tu teve a coragem desse olhar, que a gente sabe que muitas pessoas não têm, mas que isso exige inúmeras habilidades, existem inúmeras necessidades e muito um olhar maduro no sentido de talvez eu não queira fazer isso, mas eu preciso fazer, né? Então, assim, hoje tu tá nesse lugar de empreendedora com o teu negócio, buscando pacientes, buscando se posicionar, aumentando, né, o teu consultório cada vez mais, faturamento, enfim, olhando para isso, né, como um negócio, entendendo de gestão, números lá com teu pai que tu falaste. Que conselhos que tu daria hoje a outros profissionais de saúde, sejam eles biomédicos ou não, que estão iniciando o seu negócio ou que têm um negócio que precisam melhorar de alguma forma? Que conselho que tu daria para essas pessoas? Tá, eu acho que seria duas questões, assim, que foram muito minhas dores, que agora eu consigo olhar melhor, assim. A primeira questão é entender que a gente nunca vai estar pronto. A gente fica esperando aquele momento de quando acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E esse momento nunca vai chegar. A gente pode ter 80 anos, a gente ainda vai estar se questionando em algum aspecto. Então, assim, é muito uma questão de fazer, de colocar a tua expressão no mundo. A gente vinha falando antes também, assim, sempre vai ter alguém que vai querer ouvir a gente, sempre vai ter alguém que vai ter alguma curiosidade, e a gente sempre vai ser referência pra alguém. Então, assim, é muito essa questão de não importa se tu não tá pronto, não importa se as coisas não estão prontas, simplesmente faz o que tu pode fazer naquele momento e as coisas vão se desenrolar naturalmente, assim. Então, eu acho que não é só coragem, mas também é uma persistência, assim, sabe? E essa questão de abraçar a tua vulnerabilidade, de que vai ter coisas que tu vai fazer que vão ficar feias, que vai dar errado,
que tu vai odiar daqui a um mês, assim, mas, nossa, persiste que eventualmente tudo se ajeita. E a questão da comparação também, como a gente falou sobre intuição, eu acho que é muito isso, assim, a gente vai se comparar o tempo inteiro, isso é inevitável. Às vezes a gente vai abrir o Instagram, a gente vai ver alguém e ficar, nossa, eu deveria ser assim, eu deveria ser daquele jeito, mas faz sentido se comparar com pessoas que tenham histórias parecidas com a tua, que tenham um tempo de caminhada parecido com o teu, mas não com pessoas que estão completamente distantes, assim. E eu costumava me comparar, por exemplo, muito com uma profissional. Eu olhava assim e ficava, nossa, eu quero, no sentido de admiração, assim, eu quero muito ser ela e tudo mais, nesse sentido, eu acho ela muito incrível. E em determinado momento essa comparação se tornou meio que mais pro lado de insuficiência, sabe? Do tipo, nossa, eu não consigo, será que um dia eu vou conseguir fazer o que ela faz e tudo mais? E eu tive que parar e pensar, eu tô aqui há 1 ano fazendo isso, ela tá há mais de 10. Eu nunca vou estar no mesmo patamar que ela com 1 ano empreendendo, sabe? Então, é legal a gente pegar e admirar esses passos, esses detalhes da história das outras pessoas, mas trazer pra nossa realidade, assim, de que forma a gente pode aplicar isso. Isso que tu falaste é muito, muito falado, né, no campo do empreendedorismo, quando a gente estuda, que é a forma como a gente pode modelar as pessoas, né? Exatamente. Então eu vou pegar aqui com base em tudo que tu me falou e eu vou pegar alguns pontos e eu vou aplicar pra minha realidade, modelando a Karine em tal situação, né? Em tal questão. E é bem isso. A gente precisa sim se comparar pra ver algumas coisas, mas a gente tem que ter cuidado com essas comparações, porque é muito comum a gente falar. A gente vê pessoas ouvindo, né, por aí, enfim, falando, ai, não se compare, não se compare. A gente tem que abrir um parênteses sobre isso, né? Exatamente como tu falou. A gente tem que olhar, tem que se enxergar, ver o que a gente tem. Ah, beleza, isso aqui eu posso pegar pra mim, então, e eu vou começar a aplicar pra daqui a pouco, quem sabe, eu fazer tal coisa. Mas a vida, a gente precisa se espelhar em alguém, olhar pra alguém, ter um futuro. Nossa, eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro. E eu sei que talvez, não sei se em algum momento eu vou chegar como elas, mas assim, pô, tal visão, tal coisa, isso aqui, eu quero pegar isso aqui dela, então eu vou lá e vou fazer e vou aplicar no meu negócio. É sobre isso, né? Tá olhando, então é a coragem, é essa comparação saudável, né? Esse olhar. E nossa, Karine, muito obrigada. Tu agregou muito, tu trouxe muitas coisas muito legais pra nós aqui. Fiquei muito feliz de te escutar, de te conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente ainda não tinha tido a oportunidade de conversar, uma conversa um pouco mais profunda, como a que a gente teve hoje. Eu quero te parabenizar por toda a tua trajetória, toda a tua coragem e principalmente por estar sendo quem tu é e inspirando muitas outras pessoas que talvez hoje tu nem imagine que tu inspire, mas pode ter certeza, tu inspira sim muitas pessoas. E eu quero te desejar muito sucesso, muita prosperidade e que tu só continue cada vez mais. Assim, sendo quem tu é, com essa amorosidade, com esse teu jeitinho tão cuidadoso, tão acolhedor, jeito único de ser mesmo. E nossa, meu Deus, eu fico muito feliz de estar aqui te acompanhando. Eu quero, quem sabe, que tu volte aqui daqui a 1 ano pra gente contar outras coisas, falar outras coisas, porque outras coisas vão acontecer, movimentos vão ser gerados a partir disso e que a gente consiga cada vez mais estar olhando pra isso. E eu te desejo todo sucesso do mundo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz de estar aqui, especialmente porque é um ambiente muito enriquecedor, muito inspirador. Você é muito maravilhosa. Eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, que legal. Eu também tô muito feliz de te receber. Fico muito feliz com esse elogio. Agradeço. Aprendi isso também ao longo da vida, que a gente não precisa se justificar, a gente precisa agradecer. E eu tô de fato, assim, muito feliz mesmo por ter conhecido um pouquinho mais de ti, da tua história, do teu negócio, né? E pra ti que ficou até agora com a gente aqui, eu tenho certeza que tu aprendeu muito também, que tu se inspirou muito e que tu gostou muito dessa história. E eu te desejo, e eu quero que tu esteja aqui conosco no próximo episódio também. E eu vou te esperar também lá pra se inscrever no nosso canal do YouTube. O que acontece? Tem uma coisa que é bem simples, é tu ir lá, entrar no YouTube, @981, e tu vai clicar ali se inscrever. Toda vez que a gente tiver conteúdos novos, tu vai receber atualizações. Além disso, no Spotify, tu pode entrar lá, começar a nos seguir
E tem um campo que são as estrelinhas. Tu vai dar 5 estrelas para nós e isso ajuda muito o nosso conteúdo a ser cada vez mais visto por outras pessoas e tá reverberando aí. Obrigada por tu estar conosco até agora e eu te desejo um 2025 cheio de prosperidade, de muita energia, de muitas coisas boas. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até o próximo episódio.